qual que é o erro que mantém os seus desejos no futuro. Então, primeiro, como que essas coisas funcionam, né? Tudo sempre começa aqui, né? Tudo começa com um desejo. Até aí, tudo bem, né? Só que, em algum momento, esse desejo, ele precisa se transformar em uma assunção, que era exatamente o termo que o Neville usava. O que é uma assunção? É você assumir aquilo, ou que você já tem aquilo, ou que você já é aquilo, né? Enquanto se mantiver apenas na frequência, na ideia do desejo, isso não acontece. E como que isso funciona na prática, né? Eu explico isso aqui sempre da mesma forma, porque é a forma mais prática que eu encontrei de explicar, que é: existem inúmeras realidades acontecendo neste exato momento, tá? Então agora, ó, são 10h10 da manhã de uma quarta-feira. Hoje é dia, acho que 27 eu acho, de junho. Acho que é isso mesmo. Nesse exato momento, 27 de maio, né? 27 de maio de 2026, às 10h10 da manhã, neste exato momento, estão acontecendo infinitas possibilidades de realidade, né? Por que eu falo possibilidades de realidade? Porque isso aqui acontece no campo energético, né? Então, no campo energético está acontecendo em possibilidade tudo isso aqui, neste exato momento. Só que, fisicamente, a gente só consegue acessar uma realidade por vez. Então, tá aqui, né? Você aqui, olha. Você acessa uma realidade por vez. Então, vamos imaginar que isso aqui é a realidade que você está agora. E nessa realidade você está desejando. Eu desejo isso, desejo aquilo, desejo isso, desejo aquilo. Ok, você está na realidade do desejo. Só que essa não é a realidade onde você já tem esse desejo. A realidade onde você já tem é essa aqui. Essa é onde você já tem. E para acessar a realidade onde você já tem, você só faz isso assumindo que já está nela. Então, em algum momento, você vai precisar parar de desejar e assumir, porque o desejo está sempre no futuro. Sempre que eu desejo uma coisa é porque eu não tenho. O desejo está no futuro. O que está no agora? O que está no agora é o eu sou isso. E olha só, isso aqui que eu estou te falando, eu trago esses exemplos simples, né? Para que seja realmente fácil de entender, mas é toda, né? Existe toda uma questão aqui. Hoje em dia, a questão científica já comprovou muitas dessas coisas, por mais que não seja a minha linha aqui, né? A linha que eu converso aqui com você é uma linha espiritual, mística, né? Esotérica, vamos dizer assim. Mas, na linha aí da ciência, etc., já se fala que, cara, presente, passado e futuro são ilusões da mente. Só existe o presente, né? Passado e futuro são ilusões. Só existe, tudo acontece no agora. Mas, cara, é estranho isso, né? É estranho. Então aqui é para você entender de uma forma mais clara o seguinte: se eu quero ver algo, isso obviamente começa com um desejo de querer ver, mas em algum momento isso vai precisar se transformar em um eu sou. Eu parar de desejar e eu já assumir isso. Ok? Deixa eu ver aqui na minha agenda como que eu separei aqui essa conversa.
Tá. Só que qual que é o maior desafio disso daqui, né? É que por mais que isso aqui esteja acontecendo tudo no exato momento, para a mente não é simples isso de acessar uma realidade ou outra, de, né, transmutar, assim, olha, sai dessa, vai para outra. Não é algo que a mente aceita tão bem, né? Quem que fazia isso de uma forma assim era, por exemplo, Jesus, né? Então, ele falava, as pessoas estão com fome, traga lá pão e peixe, e ele fazia sim e multiplicava, né? A pessoa estava cega, ele fazia sim, ela entrava na realidade onde já enxergava. Tudo isso, o princípio é o mesmo. Só que aí a gente está falando, né, de alguém que tinha um nível de evolução de consciência surreal, né? Que não é o da maioria de nós, da gigantesquíssima maioria das pessoas aqui, né? Então, qual que é um desafio aqui? É que durante um tempo você vai precisar assumir um estado e não vai ver nada. E não vai ver nada. Isso aí eu falo, cara, é isso o que separa os homens dos meninos e as mulheres das meninas. É você assumir uma coisa sem ter nenhuma evidência disso. Se você está aqui nesse canal desde o início, né, esse canal eu comecei ele em fevereiro deste ano, né? Então ele vai completar agora em junho, acho que no dia 2, vai completar 4 meses. Cara, desde o início, se você for pegar aqui vídeos mais antigos, primeiro, segundo, você já vai ver eu falando desse canal como falando dele na realidade que ele está agora. Eu já falava assim, sem nenhuma evidência. Tinha lá 100 inscritos e eu falava como se tivesse 10, 15 mil, 100. Eu falava assim. Por quê? Eu já tinha assumido aquilo, sem ver nada. E eu vou assumir como? Uma das formas foi exatamente usando essa técnica de neve que eu vou te explicar aqui, tá? Mas, então, é muito importante você entender isso. Por mais que isso aqui esteja acontecendo tudo ao mesmo tempo, existe um fator mente aqui que faz com que as coisas... que tenha um fator tempo ali. Entende? Mesmo eu assumindo lá no início, né? Levou um tempo, levou, tipo assim, cerca de 2 meses, 3 meses, né? Pra chegar no nível que é hoje. Só que talvez você, pô, mas então já que leva um tempo, qual que é a vantagem disso, né? Eu posso te dizer, pegando esse exemplo com relação a esse canal aqui, tá? O crescimento desse canal é surreal no que diz respeito a tempo em comparação com outros, tá? É surreal. Então, quando você assume, por mais que exista aqui um fator tempo, esse tempo é muito, 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 muito menor do que se não assumisse. Do que se falasse, se continuasse assim, ah não, eu quero. Perfeito?